Toda grande história tem início por uma mulher. E a história de hoje fala sobre uma mãe que tornou-se minha mãe. Sou João, mais conhecido como João Evangelista, e narro para vocês não só o que ouvia de Mãe Maria, em muitas tardes onde ambos descansamos nas cercanias da cidade grega de Éfeso, mas também as revelações ao adentrar novamente a pátria espiritual. O caminho de Mãe Maria é de uma infinidade de experiências que me ensinou o quanto vale o amor, quando este se entrelaça com a fraternidade. A história de hoje, a queda de um anjo. Pela inimaginável quantidade dos mundos incontáveis bailando nos espaços, pode-se deduzir o quanto Deus nos assiste por dar segurança a tudo que vive, desde os simples protozoários até os mais elevados espíritos que o ajudam na criação. Não existe na criação de Deus um lugar, por pequeno que seja, como um espaço que ocupa a ponta do menor alfinete, onde a vida não prolifere com todo o amparo que os céus podem dar. Isso é sublime. É a própria beleza exteriorizando os feitos do Senhor, enriquecendo a nossa felicidade. Pela inimaginável quantidade dos mundos incontáveis bailando nos espaços, pode-se deduzir o quanto Deus nos assiste por dar segurança a tudo que vive, desde os simples protozoários até os mais elevados espíritos que o ajudam na criação. Não existe na criação de Deus um lugar, por pequeno que seja, como um espaço que ocupa a ponta do menor alfinete, onde a vida não prolifere com todo o amparo que os céus podem dar. Isso é sublime. É a própria beleza exteriorizando os feitos do Senhor, enriquecendo a nossa felicidade. Já tivemos a sagrada oportunidade de verificar grupos de espíritos de alta categoria espiritual, comandados por entidade angelical, observando e ajudando na transmutação de um reino para o outro, com o mais elevado carinho. As florestas estão cheias de entidades superiores trabalhando nesse grande laboratório da natureza, seguindo as transformações passo a passo, sem jamais reclamarem desse labor demorado e paciente. Nos mares existe outra concentração de espíritos, operando em todos os sentidos. Assim, nos raios solares, no ar, tudo na vida merece a atenção especial de Deus, o seu amor intenso. Dos homens dotados de raciocínio, que já alcançaram essa virtude maravilhosa de sorrir e de amar, de serem conscientes dos deveres, é que o Senhor iria se esquecer? Estamos vivendo no seu seio fecundo e nos alimentando dentro do seu coração. Maria de Nazaré é fração divina do amor de Deus que desceu à terra para nos ajudar a crer na grande esperança. A sua vida é cheia de estuante beleza moral, capaz de nos ajudar a remover todas as nossas imperfeições. Quando um homem virtuoso é admirado, ao lado das qualidades superiores, ele ainda pode manifestar erros vergonhosos, incompatíveis com seus próprios sentimentos do bem. No entanto, esse homem está caminhando para a perfeição, meta de todas as criaturas. A mãe de Jesus, porém, já estava em outra faixa de evolução, tendo sido por excelência escolhida por ser espírito altamente evoluído de pureza lirial nos caminhos que percorrera como mulher e como mãe, como esposa e como filha, como irmã de todos os que lutam como estagiários na terra em busca da conquista de si mesmos. Maria foi escolhida nos reinos dos céus e depois chamada ao torvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres do seu reino a acompanharam desde a sua descida triunfal do abrir
ao fechar dos olhos no reino dos homens. E ela, no silêncio da sua candura, percebia o cortejo de elevadas entidades ao seu derredor e logo cientificou-se da sua missão na carne junto àquele que é a luz do mundo, que ilumina todos os seres da terra. Foi decidido no mundo espiritual que Maria deveria nascer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados a esperavam para sua grandiosa e honrosa missão. O rio Jordão divide a região ao meio, nascendo no Monte Hermon, a uns 3.000 metros acima do nível do mar, descendo como o Nilo, a fecundar as terras e desembocando no Mar Morto, abaixo do nível de todos os mares. A grande Palestina é banhada pelo Mediterrâneo, onde a visão das águas nos convida à meditação, se não ao êxtase. Cidades famosas se localizavam por toda a sua extensão, como Jope, Cesareia, Ptolemada, Tiro, Serepta, Sidom, e foi quase no centro da Palestina, na Galiléia, que baixou a ave de luz, Nazaré. A cidade que lhe serviu de berço fica ao lado do Monte Tabor, símbolo da força mediúnica fornecida pelo Divino Mestre. Nazaré, pequena aldeia não muito distante do lago de Genezaré, situada na Baixa Galiléia, em lindo vale cultivava oliveiras e figueiras. E ali as flores pareciam estar sendo cuidadas pelos deuses, pela sua formação e beleza. Tinha ainda uma fonte onde todos buscavam água em vasilhas de barro requeimado para as suas habitações, que mais tarde tomou o nome de Fonte da Virgem de Nazaré e que atraía muitos turistas, sendo alguns deles curados ao beber a água ou banhar-se com ela. Os nazarenos, de um modo geral, usavam cabelos compridos e eram de natureza mística. Os pais, por vezes, entregavam seus filhos antes de nascerem aos trabalhos do templo em Jerusalém, para que eles pudessem ser formados nos segredos da vida espiritual, junto aos grandes sacerdotes. Ali, a beleza existia em todas as criaturas. Era, por excelência, um ambiente espiritualizado. Era comum as famílias se visitarem mutuamente para a troca de experiências e narrações de fatos espirituais, assim como para falar sobre as profecias, despertando nos corações a esperança da grande promessa. Rasga-se nos céus de Nazaré o véu entre o mundo físico e o espiritual. Movimentam-se espíritos de alta envergadura, aventando ideias como que sementes de luz na atmosfera daquela cidade escolhida, para que pudesse tomar corpo tangível um espírito de alta hierarquia espiritual e trazer para os homens nova dimensão do amor de Deus. Nazaré, como simples nesga da terra, nas encostas dos extensos montes que a protegiam, estava predestinada a ser o centro da força espiritual, capaz de renovar e sustentar o mundo inteiro. A Palestina seria o berço onde o Sol Maior, o Messias prometido por todos os profetas que iluminaram o Oriente, em preparo para que o Cristo de Deus fosse visível, iria transitar deixando na sintetização do amor um pergaminho que acendeu e continua a acender as luzes de todos os corações. Um fenômeno cuja força se encontrava no ar, nas águas e nos raios do sol foi registrado por todos os camponeses e sacerdotes. As plantações de Nazaré multiplicaram seus frutos. Os cachos de trigo, avivados como o ouro, pendiam sem suportar os grãos em exuberância. Os tubérculos exigiam espaço para crescerem. A alegrar os agricultores, e as hortaliças desafiavam todas as regiões onde medravam as suas espécies. Os animais eram mais sensíveis, sem que as doenças os perseguissem. Os carneiros davam mais lã
e as cabras mais leite. Os homens e mulheres estavam mais alegres e as crianças mais belas. Dir-se-ia que as estrelas despejavam sobre a cidade abençoada uma claridade diferente e encantadora. As aves cortavam os espaços cantando o abstrato hino da alegria em louvor à natureza. Bandos de beija-flores pairavam nos ares, sem saber qual das flores lhes ofertava mais sabores. Jumentos corriam nas campinas, mostrando a força que a nutrição rica pelos alimentos manifestava no metabolismo animal. Os homens, tanto quanto as mulheres e crianças, encontravam no ar, pela respiração, um prazer indizível, e os raios de sol eram mais ricos em substâncias desconhecidas até mesmo pelos sábios. Toda a natureza estava como que em oração. A etiologia daquela força nos campos de Nazaré ninguém conhecia. No entanto, a intuição do povo mostrava que somente poderia ser um preparo para a vinda do Messias prometido e anunciado pelos profetas. E verdadeiramente o era. Se alguém tivesse olhos para ver, não acreditaria que o tempo e o espaço abriram os braços para a humanidade, como que em um milagre da vida. Milhares de espíritos, desde os mais elevados seres da espiritualidade maior, até os que se encontravam no reino da natureza, como almas primitivas, trabalhavam sob a ação de Deus, abrindo caminho de luz para o mestre dos mestres descer, com o seu fulgurante cortejo, como sendo um sol se transportando para o chão áspero da terra, e entre nós se fazendo homem. Toda a criação vivente sentiu o aproximar da felicidade. Todo o esforço foi feito para que nascesse o Cristo, na simplicidade da natureza.